revelado o incrível momento em que o engraçado pedreiro desafiou o engenheiro e venceu. Era um dia quente na zona leste de São Paulo, e Joaquim, com seu jeito sempre bem-humorado, estava no trabalho, cercado por operários que riam das suas piadas. Todos sabiam que ele era um pedreiro talentoso, mas mais do que tudo, um homem que espalhava alegria. Enquanto martelava uma tábua, olhava para seus filhos, Pedro e Ana, brincando na calçada. Ele sonhava não só em construir paredes, mas um lar cheio de amor e risadas para sua família. Porém, o clima amigável mudou com a chegada do engenheiro Carlos, que, com suas ideias e sua postura arrogante, parecia decidido a desmerecer Joaquim e os demais trabalhadores. Pedreiro de cabeça vazia, Carlos gritou, fazendo questão de humilhar Joaquim na frente de todos. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. O pedreiro sorriu por fora, mas por dentro seu coração apertou. A imagem da casa que ele sonhava para sua família piscou em sua mente, e ele sabia que não podia deixar isso passar em branco. Um desafio se acendeu em seu coração. Depois de outro dia de desprezo, Joaquim, com o apoio da comunidade, decidiu propor um embate. Se conseguisse resolver um dos problemas complexos que Carlos não conseguiria, teria seu lugar de respeito garantido. O clima na obra mudou. Os operários estavam unidos, prontos para apoiar Joaquim na batalha contra a arrogância do engenheiro. "Cuidado, Carlos, o pedreiro vai te dar uma surra", um de seus colegas brincou, tentando aliviar a tensão. Mas a verdade é que todos estavam nervosos. A pressão começou a aumentar, e cada erro de Carlos deixava Joaquim mais próximo da vitória. Ele observava, pensava e sonhava com a casa que um dia poderia dar à sua família. Uma manhã quente, um erro de cálculo de Carlos quase comprometeu toda a obra. Os operários estavam desolados, mas Joaquim, movido pela determinação e pela esperança de um futuro melhor para os seus, não hesitou. Ele se levantou, seu sorriso radiante, e disse: "Vamos resolver isso juntos, gente. Não vamos deixar a peteca cair." Dentro da sala de máquinas, ele começou a levantar suas ideias enquanto Carlos hesitava, refém das teorias que não se aplicavam. Joaquim utilizava a experiência da vida real, suas mãos calejadas desenhando soluções criativas, enquanto Carlos se prendia em termos técnicos que pouco importavam. E assim, a atmosfera se tornava elétrica, com todos esperando a resolução e torcendo pela vitória daquele que era considerado o menos. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi então que a solução surgiu. Joaquim, com seu olhar iluminado, apresentou uma ideia simples e eficaz, usando materiais que estavam à mão. Carlos, imerso em sua arrogância, pôde apenas observar, perplexo. E naquele momento, um questionamento começou a surgir em sua mente. Quem realmente merecia estar à frente do projeto? A resposta de Joaquim parecia não estar escrita em nenhum manual técnico, mas faz parte da vivência e do amor que aquele pedreiro tinha pela sua família e pela sua comunidade. E agora, com o destino da construção nas mãos de Joaquim, a mesa havia virado. O que Carlos faria? E o que isso significaria para a equipe, para a comunidade e, principalmente, para Joaquim e sua sonhada casa? A resposta pairava no ar, e todos aguardavam ansiosos. Quando Joaquim apresentou sua ideia, uma onda de murmúrios percorreu a obra. Os operários se entreolharam, surpresos pela confiança que o pedreiro exibia. Dentro dele, a adrenalina pulsava.
Era mais que um desafio. Era a chance de conquistar o respeito que sempre desejara e de proporcionar um futuro melhor para seus filhos. Carlos, ainda em choque, tentou recuperar a postura. Isso é apenas uma abordagem simplista, Joaquim. Não temos tempo para isso, resmungou, sua arrogância balançando como um castelo de cartas prestes a desabar. Mas Joaquim não se deixou intimidar. Em vez de recuar, ele respirou profundamente e começou a expor seu plano para toda a equipe. Ele falava com a paixão de quem realmente entendia a necessidade das pessoas, os problemas que enfrentavam todos os dias. Precisamos de uma solução que funcione aqui e agora, que seja prática e eficiente. Vamos usar o que temos à mão. O calor do dia parecia intensificar a tensão no ar. Enquanto Joaquim ilustrava suas ideias com gestos, a cena à sua volta se tornava quase cinematográfica. Os operários, antes temerosos, agora sussurravam entre si, puxados pelo entusiasmo crescente. Aquela energia compartilhada começou a funcionar como combustível para o sonho de Joaquim. Vamos colocar a mão na massa. Quem vem comigo? Ele desafiou, e logo vários trabalhadores se aproximaram, prontos para ajudar. A união gerada por aquele momento era palpável. Era mais que um trabalho. Era um ato de amor, um esforço coletivo para construir algo que tinha significado. Carlos, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu agir. Ele se aproximou de Joaquim, sua expressão séria. Está fazendo um grande erro. Você pode achar que isso é fácil, mas eu sou o engenheiro aqui. Aquelas palavras não intimidaram Joaquim. Ele sorriu, um sorriso que vinha do fundo do seu coração. Carlos, ser engenheiro é uma coisa, mas entender as necessidades do povo e fazer o que precisa ser feito é outra, meu amigo. Vamos juntos, só isso importa. Em uma reviravolta dramática, a equipe decidiu se dividir em grupos. Enquanto Carlos tentava reverter a situação com suas teorias e ordens, Joaquim coordenava sua equipe com um toque humano, sempre atento aos nervos e às habilidades de cada operário. O espírito de colaboração tomou conta do ambiente. Os risos voltaram a ecoar e a energia vibrava como nunca. E assim, a obra começou a ganhar vida de uma maneira inesperada. Os operários estavam dando o melhor de si, se desafiando, se apoiando. Para a surpresa de todos, a proposta de Joaquim estava rendendo resultados muito mais concretos do que esperavam. As horas passaram como um piscar de olhos, e no meio do calor do dia, uma nova estrutura emergiu, simples, mas extremamente funcional. Todos estavam cansados, mas com sorrisos no rosto. A luta estava sendo vencida ali mesmo, com cada tijolo assentado e cada riso compartilhado. Carlos observou a cena de longe, referindo-se a si mesmo como o engenheiro que ficou para trás. Agora, ele começava a entender que o respeito não era apenas sobre títulos, mas sobre se conectar com as pessoas e compreender o valor que cada uma traz para a mesa. Mas o embate não terminara. Joaquim sabia que, embora tivesse conquistado uma vitória temporária, ainda havia uma batalha pela frente. O engenheiro, com a fúria em seus olhos, não iria aceitar perder sem lutar. O que Carlos planejava agora? O que mais estava por vir naquela obra e como Joaquim lidaria com isso? E assim, o dia se encerrava, mas a verdadeira luta estava apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso que contrastava com a poeira da obra. Os operários estavam exaustos, mas também cheios de uma nova energia. O dia havia sido especial e a vitória coletiva ainda reverberava em seus corações. Joaquim olhava ao redor, admirando o trabalho conjunto e sonhando com os próximos passos. Mas em sua mente, o sussurro de Carlos persistia, um lembrete constante de que nem tudo estava resolvido. Carlos, agora com a face vermelha de raiva, afastou-se em direção ao canteiro de materiais.
Ele não iria se dar por vencido. Dentro dele, um plano tome forma. Ele respirou fundo, tentando acalmar os ânimos. Se eles acham que funcionará, então eu preciso encontrar uma maneira de mostrar que estão errados, pensou. A frustração o impulsionava, mas a teimosia também. Enquanto isso, Joaquim reuniu os operários para uma breve conversa. Pessoal, o que fizemos hoje é só o começo. O que conseguimos juntos foi uma amostra do que somos capazes. Vamos continuar assim, sempre unidos. As palavras dele ressoavam como um eco de esperança. Os homens e mulheres em torno dele estavam energizados, prontos para qualquer desafio. Mas essa união estava prestes a ser colocada à prova. Carlos, em sua mente, visualizava o roteiro de sua vingança. Ele decidiu usar o que ele fazia de melhor, criar um projeto complexo que poderia fazer Joaquim parecer um amador. Se eles quiserem trabalhar com simplicidade, eu os surpreenderei com tensão e complicação, murmurou para si mesmo enquanto esboçava uma nova planta. O dia seguinte trouxe nuvens pesadas e a tensão crescente no ar. Joaquim, mesmo com seu espírito elevado, sentia que algo estava prestes a acontecer. Ele tinha um pressentimento. Ao chegar à obra, encontrou os operários em círculos, murmurando enquanto olhavam para a mesa de Carlos. O engenheiro exibia sua nova planta, um desenho elaborado e ornamentado que prometia transformar o projeto original em algo grandioso, mas arriscado. É isso que eu tenho para vocês. Uma visão moderna que elevará nosso projeto a um novo patamar. Vamos construir algo que impressionará a todos. Carlos falava com um fervor vazio, os olhos brilhando com a arrogância de quem se sente superior. Mas Joaquim percebia as expressões de dúvida no rosto de muitos operários. Ele sabia que a complexidade não equacionava o que realmente precisavam. Em um instante, Joaquim tomou uma decisão. Ele se adiantou enfrentando Carlos diretamente. Você pode ter planos bonitos, Carlos, mas a realidade aqui é outra. Precisamos de algo que os ajude agora. Não podemos nos perder em detalhes. As vidas das pessoas que trabalham conosco dependem disso. A tensão ficou palpável. Os operários se aglomeraram ao redor, esperando a próxima jogada naquele jogo de poder e emoções. Carlos riu, mas não havia diversão em seu riso. Você realmente acha que pode desafiar um engenheiro? Sou eu quem trará os recursos e a estrutura para nossa obra, Joaquim. E você, o que tem para oferecer além de palavras emocionais? Nesse momento, Joaquim decidiu não se deixar abalar. Não se trata de palavras, Carlos, mas sim do que estamos construindo juntos. O que vai ser, amigos? Vamos correr riscos ou vamos nos manter firmes no que sabemos ser certo? É hora de decidir. As vozes começaram a se manifestar. Alguns apoiavam Joaquim, outros hesitavam diante da frieza de Carlos. A divisão parecia inevitável. Sentimentos de competição e unidade ferviam. Como os operários dariam prosseguimento? Em quem eles realmente colocariam sua fé? O coração de Joaquim batia forte. A luta estava longe de acabar. E o que Carlos realmente estava tramando? As nuvens escuras no céu refletiam o clima de incerteza na obra. A verdadeira batalha por respeito e valor estava apenas prestes a começar. O dia amanheceu tenso. As nuvens pesadas ainda pairavam sobre a obra, como se o céu estivesse retendo a respiração para ver o que aconteceria a seguir. Joaquim, com a determinação pulsando em seu peito, tentou acalmar para si mesmo a tempestade que se formava. Ele sabia que a luta por liderança não era apenas uma questão de planos e papéis, era uma luta por corações e mentes. Enquanto se dirigia para o canteiro, sentiu o olhar dos operários sobre ele. Estavam divididos, e a incerteza pairava no ar. Alguns pareciam apoiar sua ideia de um trabalho colaborativo simples e seguro, mas os sussurros sobre os planos complicados de Carlos começavam a infiltrar-se nos corações dos outros.
Joaquim precisava agir rápido. Ele se aproximou da mesa onde Carlos estava, os papéis espalhados como um mapa de guerra. Carlos estava tentando atrair os operários, usando gráficos coloridos e palavras rebuscadas que prometiam grandeza. Olhem para isso. Com essa estrutura, seremos pioneiros. Deixaremos nossa marca na engenharia. Vamos fazer história, dizia com um brilho nos olhos, convencido de que seu projeto era irrefutável. A batalha pelo domínio das ideias estava clara, mas Joaquim sabia que a história não era apenas feita de engenharia. Ele se aproximou de Carlos e com a voz firme declarou: grandiosidade não é sinônimo de segurança. O que importa aqui são os nossos laços, a força que temos como equipe. Não estamos apenas construindo um edifício, estamos construindo um futuro. Um murmúrio percorreu a multidão. As palavras de Joaquim ressoavam na alma dos trabalhadores, enquanto Carlos, percebendo a fissura na confiança que ele havia criado, começou a perder o domínio da situação. Mas Carlos não era de se deixar abater facilmente. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Se você é tão seguro de suas palavras, Joaquim, então que venham as dúvidas. Vamos colocar nossos planos à prova. Que tal uma competição? Assim veremos quem realmente pode guiar nossos esforços. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. A ideia de um duelo de propostas pairou no ar, como uma espada sobre suas cabeças. Todos, de alguma maneira, ficaram intrigados e temerosos. Uma competição? Joaquim repetiu, a ideia girando em sua mente. Ele sentiu que era um jogo perigoso, mas ao mesmo tempo uma chance de provar sua visão à equipe. Claramente, o que Carlos desejava era expor suas fraquezas, mas havia algo que Joaquim sabia que poderia fazer. Ele respirou fundo e levantou a mão. Sim, vamos fazer isso, mas não se trata apenas de projetar, trata-se de entender o que precisamos para avançar com segurança. Vamos dividir as equipes, e cada uma terá uma semana para trazer suas propostas. Então, votaremos juntos. Carlos arqueou uma sobrancelha, hesitando por um momento, mas logo se convenceu de que tinha a vantagem. Ótimo! Quem vai se reunir com Joaquim? Aposto que poucos terão a coragem de enfrentar um verdadeiro engenheiro. Mas Joaquim não se deixou abater. Ele olhou ao redor e viu alguns rostos decididos. Quantos de vocês querem se juntar a mim? Vamos mostrar que juntos somos mais fortes. Aquele foi o momento em que as vozes começaram a se erguer novamente, algumas apoiando Joaquim, outras ainda confusas. Uma onda de coragem passou entre os operários estão diante do embate, enquanto Carlos observava, com uma expressão calculista. A equipe de Joaquim se formava, e a esperança ganhou força. O sol começou a sair tímido por entre as nuvens, revelando que um novo dia nascia. Mas havia algo mais que estava prestes a ser revelado. O confronto de ideias estava prestes a se desenrolar de maneiras inesperadas. Quais segredos Carlos poderia estar escondendo nesta luta? E quem sairia vitorioso quando as consequências de suas escolhas finalmente se materializassem? As semanas seguintes foram de intenso trabalho e expectativa. Joaquim e sua equipe estavam mergulhados em esboçar modelos que adicionassem segurança ao projeto, enquanto Carlos e seus aliados desenvolviam planos ambiciosos que prometiam liberdade criativa e inovação. A rivalidade se acirrava, e cada passo dado parecia acompanhar a intensidade de suas convicções. Na primeira manhã de reuniões, Joaquim organizou a operação como um verdadeiro capitão. Ele reuniu os operários em círculo e um levante de ânimo pairava no ar. Nas conversas, alguns começaram a compartilhar suas experiências de desafios enfrentados em projetos anteriores. O velho seu Arlindo, conhecido por suas histórias, levantou a mão e disse: "Se a gente não cuidar um do outro, o que adianta o que estamos construindo? Lembro de um momento em que erramos por pressa e pagamos caro." As palavras dele reverberaram profundamente. O cuidado e a união tornaram-se o lema da equipe.
Vamos juntos construir esse projeto de forma que todos se sintam seguros. Se um cair, todos caem. Se um vencer, todos vencem, exclamou Joaquim, e os operários bateram palmas, sentindo a força daquele propósito. Enquanto isso, Carlos, em seu canto, observava a energia crescente do grupo. Ele não conseguia deixar de sentir a pressão aumentar. Seus próprios seguidores começaram a questionar se realmente estariam buscando apenas inovação ou se a entrega deveria ser acompanhada de um senso de responsabilidade. O dia da apresentação se aproximava e a ansiedade crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Quando o grande momento chegou, uma atmosfera elétrica dominou o canteiro. A equipe de Joaquim apresentou seus planos com um visual simples, mas eficaz. Eles mostraram não só gráficos, mas sim algo que todos podiam entender, com exemplos rápidos de como sua proposta priorizava a segurança dos trabalhadores. Carlos, por outro lado, chegou com uma apresentação cheia de tecnologias e imagens que fascinavam, mas sua retórica sentia-se vazia, sem a conexão emocional que Joaquim havia conquistado. Isso é um projeto de engenharia, não uma palestra sobre segurança. A grandeza é o que nos define, gritou Carlos, a frustração evidente em sua voz. O clima esquentou e os operários estavam divididos. A competição não era apenas entre os planos, mas entre os próprios estilos de liderança que os dois homens representavam. E foi então, durante a discussão aberta, que o inesperado aconteceu. Um pedreiro, conhecido como Tico, que sempre se mostrava calado e reservado, finalmente se manifestou. Carlos, você fala da grandiosidade, mas o que será da gente se não formos seguros? Tem tanta gente aqui com sonhos e famílias, e não podemos arriscar tudo por um projeto bonito. Sua voz, embora suave, reverberou como um trovão entre os colegas. Joaquim olhou para ele, surpreso e ao mesmo tempo emocionado. A plateia, que anteriormente estava dividida, começou a murmurar. Outros operários concordaram com Tico, chamando pela segurança em suas vozes, algo que ressonava fortemente entre eles. Joaquim sorriu, agradecido pelo apoio emocional e pela coragem de seu colega. Carlos, percebendo que a maré estava mudando, lançou um olhar furioso para Joaquim. Isso não é apenas uma disputa, é sobre o futuro das nossas vidas, ele exclamou, a insegurança começando a transparecer nas palavras. A pressão estava em seu rosto. A verdade é que ele sabia que a luta entre eles não era apenas sobre projetos ou planos, mas sobre o que realmente importava, as pessoas que construíam tudo isso. No final da cerimônia, o voto estava perto, mas o veritable embate estava apenas começando. O que seria decidido naquele dia poderia mudar o futuro da obra, e de todos que ali estavam. Um inesperado papelzer entre um simples pedreiro e um engenheiro poderia não apenas mudar o resultado da competição, mas também revelar verdades sobre corações e sacrifícios escondidos. E agora, o que aconteceria quando o resultado dos votos fosse anunciado? Quando o relógio apontou para o meio-dia, um silêncio profundo tomou conta do canteiro. Um dos engenheiros, sempre cuidadoso, subiu ao palco improvisado e acionou o microfone. As palavras dela eram como uma onda que empacotava toda a atenção acumulada. Senhoras e senhores, chegou a hora. Vamos contar os votos. Joaquim sentiu o coração pulsar forte no peito. A incerteza flutuava no ar, quase palpável. Os operários, que até então discutiam fervorosamente, agora estavam paralisados, segurando a respiração em um misto de ansiedade e esperança. Seria o valor da segurança reconhecido ou a grandiosidade tão almejada por Carlos se sobreporia? Os votos começaram a ser contados. Cada papel que aparecia na mesa parecia um pequeno universo de sonhos, medos e anseios. Ele olhou para Tico, que ainda parecia em choque por ter se pronunciado. A coragem do pedreiro reverberou dentro dele,
E Joaquim lembrou-se do olhar de aprovação de seu grupo. Naquele instante, ele não estava só. Todos estavam ali, firmes, dispostos a lutar pelo que consideravam certo. 1, 2, 3, contava o engenheiro, e a tensão aumentava a cada número mencionado. A cada voto contado, as reações iam do erguer de sobrancelhas de nervosismo a sussurros de encorajamento. Quando finalmente o engenheiro anunciou o total, a sala se dividiu entre aplausos e um silêncio atordoado. O projeto de Joaquim recebeu 57 votos e o de Carlos, 43. Uma onda de emoção tomou conta de Joaquim. Ele abraçou Tico, a gratidão quase transbordando. Mas a alegria logo encontrou um rival. Carlos estava em pé. A expressão em seu rosto variava entre desespero e incredulidade. O chute que Carlos desferiu em uma pilastra ressoou pelo canteiro, ecoando como um trovão, estourando na calma. Isso não pode ser! Este não é o fim, não para mim. O que eu estava fazendo, meus planos estavam sem igual. As pessoas não entendem! Gritou Carlos, a voz tremendo, repleta de frustração. Olhou para Joaquim com uma raiva que não era apenas por ter perdido, mas porque, no fundo, ele sabia que sua mensagem havia falhado em tocar as almas que realmente importavam. As palavras de Tico ecoaram novamente em seus ouvidos. As pessoas estavam em primeiro lugar, e Carlos parecia não conseguir compreender isso. Joaquim, enquanto via seu rival em um momento tão vulnerável, sentiu uma onda de compaixão. Apesar da disputa, ele ainda via um homem que também carregava suas lutas e desafios. Quando a poeira da competição começou a assentar, os operários se reuniram novamente, agora em um clima de união e celebração. Joaquim tomou a frente e, em vez de se vangloriar, virou-se para a equipe inteira. Não é só uma vitória nossa. É uma vitória de todos que acreditam que vale a pena cuidar uns dos outros. Cada um de nós é parte disso. Nesse momento, a multidão aplaudiu fervorosamente, sentindo a energia coletiva tomar conta do espaço. Uma celebração sincera do trabalho árduo e do espírito comunitário. Tico sorriu, orgulhoso de ter levantado sua voz. Mas Carlos, em um canto, ainda balançava a cabeça, perdido em seus próprios pensamentos. Frustrado, começou a sair do canteiro, apenas para ser interrompido por um colega que tentou se aproximar. Carlos, não desista. O que você fez pode ser incrível, só precisa de um novo olhar. A mente de Joaquim começou a se agitar. E se, em vez de rivalidade, eles pudessem encontrar um caminho comum? Havia algo grandioso na contribuição de cada um deles, independentemente da forma como se apresentava. Enquanto olhava Carlos se afastar e os operários começaram a discutir o futuro, ele soube que essa história ainda não tinha terminado. Um novo horizonte de colaborações poderia surgir. E se aquele que havia se abandonado por estar tão focado na grandeza encontrasse força na humildade de um grupo, a verdadeira transformação poderia muito bem estar apenas começando. Quando a poeira da celebração começou a assentar, Joaquim sentiu que uma nova fase estava sendo traçada no canteiro. Ele respirou fundo, percebendo que a euforia da vitória poderia ser apenas o começo de um verdadeiro desafio. Os operários se dispersaram, entusiasmados, fazendo planos para o futuro, mas uma sombra pairava sobre Joaquim. Carlos ainda estava lá fora, repleto de frustração. Eu preciso falar com ele. A certeza ecoou dentro de Joaquim. Ele sentiu que, por mais que o projeto vencesse, a união do grupo não estava completa enquanto houvesse um coração ferido entre eles. Ele saiu em direção à área onde Carlos se refugiava, afastado, mirando o horizonte com um ar de desolação. Joaquim hesitou um pouco. Como abordar alguém que acabara de perder tão intensamente? Mas não havia como se calar. Ele se aproximou, tentando ser responsável, tentando mostrar que não era somente sobre competição, mas sim sobre humanidade. Carlos... A palavra saiu tremida, mas cheia de intenção.
O engenheiro virou-se abruptamente, um misto de raiva e dor nos olhos. O que você quer? Celebrar sua vitória? Dizer que eu fui o perdedor de sempre? Joaquim ergueu a mão em um gesto pacífico. Não, eu não estou aqui para isso. Estou aqui porque precisamos conversar. O que você fez foi incrível. Sua ideia é válida e eu sinto muito por tudo isso. Carlos soltou uma risada amarga. Incrível, incrível é o que você fez. Eu sempre fui o melhor, Joaquim. E de repente, sou o cara que não entende nada sobre o que as pessoas realmente precisam? Você se dedicou a um projeto magnífico, Carlos. Mas talvez isso não fosse o que o grupo precisava. Ele ansiava por segurança, e você não conseguiu perceber isso a tempo. Joaquim tentava ser firme, mas ao mesmo tempo a empatia brotava em seu peito. Posso te ajudar a organizar melhor suas ideias. Juntos, podemos criar algo que beneficie todos. Os olhos de Carlos se suavizaram por um instante, mas logo foram substituídos por uma expressão de dúvida. E se eu não quiser ajudar? E se eu só quiser sair dessa história de uma vez por todas? Porque você não quer ser um desses que desiste pelas dificuldades? Lembra do que você e Tico disseram? As pessoas estão em primeiro lugar. Joaquim falou com paixão, cada palavra saindo como um apelo sincero. Você pode fazer isso se permitir. Carlos ficou em silêncio por alguns instantes, a luta interna visível em suas feições. Joaquim viu uma parte dele anseiar pela mudança, pelaquilo que tinha sido um sonho compartilhado, mas que agora parecia distante. Ele sabia que a queda de Carlos não era apenas sobre um projeto. Era sobre ego, inseguranças e, acima de tudo, um desejo de ser aceito. E se eu falhar novamente? Carlos perguntou, a vulnerabilidade à flor da pele. E se você não falhar? Podemos ser mais fortes juntos. Agora, depois do que aconteceu, temos a chance de fazer algo revolucionário. Joaquim olhou nos olhos de Carlos, desejando sinceramente que ele enxergasse o valor de sua própria voz. A tensão no ar era palpável. Então, Carlos suspirou, seus ombros relaxando um pouco. Eu não sei. É tudo tão incerto. Eu sei. Mas só o fato de você estar aqui já é um começo. Vamos usar essa incerteza como combustível. O que você me diz? Joaquim sorriu agora, tentando trazer mais otimismo à conversa. Carlos hesitou, mas os olhos que antes estavam perdidos agora buscavam um glimmer de esperança. Talvez eu possa dar uma chance a isso. Nesse momento, as conversas de celebração que chegavam do canteiro pareciam mais distantes. Joaquim e Carlos, juntos, estavam começando a desenhar um novo caminho. Significava um passo a mais para a cura, uma nova fase, não só para cada um deles, mas para todos. No entanto, o que aconteceu a seguir foi inesperado. Um grito cortou o ar, apressado e alarmante, vindo do canteiro. Os rostos se viraram, e já não se ouvia mais celebração. Apenas a urgência de um perigo que ecoava entre os trabalhadores da construção. E se aquele dia de promessas e renovações se transformasse em um dia de testes e desafios inesperados? A verdadeira prova estava apenas começando. Os gritos ecoavam entre as paredes de concreto, atravessando o ar morno da tarde. Joaquim e Carlos trocaram um olhar de horror. Sem pensar duas vezes, eles se juntaram ao fluxo apressado dos operários, todos correndo na direção do canteiro. A cada passo que davam, a adrenalina crescia. O que estaria acontecendo? O sorriso e a esperança que tinham compartilhado ainda estavam pulsando neles. Mas agora, o peso do desconhecido se instaurava, trazendo uma tensão palpável. Ao chegarem perto, a cena se desenrolava à frente deles em um turbilhão. Um dos operários, o Tico, estava de joelhos, a face pálida e a mão esquerda segurando firme a perna machucada. Joaquim sentiu o estômago revirar ao vê-lo, a dor e o desespero estampados na expressão de Tico. O que aconteceu? Perguntou Joaquim, agachando-se ao lado de Tico. Um bloco caiu de uma altura. Eu não consegui me afastar a tempo. O sussurro de Tico era repleto de dor
e preocupação. Ao fundo, outros trabalhadores já se espalhavam, indo buscar ajuda e um suporte para movê-lo. Carlos estava em choque. Nervoso, ele olhou para Joaquim, sua confiança recém-recuperada desmoronando novamente. E se não conseguimos ajudar? E se não houver ninguém à disposição para nos apoiar? Joaquim ergueu os olhos para Carlos, percebendo a fragilidade daquela declaração. Era agora ou nunca. Carlos, você é um engenheiro. Use isso a seu favor. Vamos precisar da sua força agora. Ajude-me a avaliar a situação. Sem hesitar, Carlos se aproximou de Tico, tentando se firmar, mas era como se uma sombra o acompanhasse. Joaquim viu no olhar de Carlos uma batalha interna. Ele lembrou-se da conversa que tiveram momentos atrás e respirou fundo, buscando encorajar o amigo. Você pode, Carlos. Nós precisamos que você acredite. Seu conhecimento pode salvar vidas. Olhe para a situação e encontre uma solução. As palavras escorregaram com urgência. A esperança estava ali, mas era preciso moldá-la. Carlos se agachou, avaliando a posição do bloco. A ferida de Tico exigia apoio sólido e rápido. Seus olhos se iluminaram ao conceber um plano. Joaquim, podemos improvisar uma estrutura para mantê-lo seguro até o socorro chegar. Se conseguirmos fixar o bloco de alguma forma, podemos minimizar o risco de cair ainda mais. A determinação voltou a crescer em Carlos, e Joaquim sorriu, sentindo aquele brilho de arrebatar a sua incerteza. É isso, vamos então. Os dois correram para juntar os materiais necessários. As vozes dos trabalhadores começaram a se fundir em um coro de cooperação. Todos se uniram, organizando as ferramentas e preparados para agir. O som de marteladas impactava de forma rítmica, como uma bateria, trazendo uma nova energia ao canteiro. Carlos, agora energizado por um novo propósito, orientava as pessoas com segurança. E enquanto as instruções saíam de sua boca, Joaquim viu que aquele desafio estava moldando não só a estrutura do canteiro, mas algo muito mais profundo entre eles. Finalmente, o bloco foi estabilizado, e o sofrimento de Tico começou a ser aliviado. Olhando para os colegas e percebendo a força do trabalho em equipe, Carlos sorriu. Um sorriso verdadeiro agora, que dissipava as nuvens de insegurança. O socorro chegou, e Tico foi levado em segurança. Joaquim e Carlos trocaram um olhar cúmplice, reconhecendo que, nas horas mais sombrias, a verdadeira força vem da união. Mas antes que pudesse relaxar, um novo grito ecoou entre os operários. Desta vez, não era um grito de dor, mas de alerta. Olhem, o tempo está mudando! As nuvens pesadas se acumulavam e uma tempestade se aproximava rapidamente. O que mais viria a seguir? A verdadeira batalha tinha apenas começado. A luz do dia estava se esvaindo, enquanto as nuvens escuras ganhavam forma no céu, virando tudo um tom ameaçador. Joaquim olhou para Carlos, que ainda estava respirando fundo, tentando reter a energia que acabara de ganhar. O clima mudava, e com ele, a atmosfera pesada no canteiro. Os operários começaram a se dispersar, procurando abrigo ou colocando mesas e ferramentas em segurança. Isso não pode acontecer agora, Carlos exclamou, passando a mão pelo cabelo de forma ansiosa. Ele observou como sua confiança, que havia renascido momentaneamente, agora parecia ameaçada novamente. Era como se os raios e trovões estivessem respondendo à turbulência de seus pensamentos. Joaquim percebeu que a alegria pela ajuda a Tico poderia ser curta. Com a tempestade que se aproximava, o trabalho árduo e a união que tinham mostrado seriam testados novamente. Ele virou-se para os amigos mais próximos que assistiam à cena. Precisamos organizar todos agora. As palavras saíram com firmeza, como um comando, e os outros operários começaram a se agrupar em torno deles. A chuva começou a cair. As primeiras gotas, pesadas e frias, atingiram o solo com um barulho surdo, como se o céu estivesse se preparando para liberar uma torrente.
O vento balançava as estruturas de metal e o som parecia uma música de guerra. Joaquim sentia a adrenalina pulsando novamente em suas veias. Ele sabia que não era só a tempestade que estavam enfrentando, mas também o medo. "Carlos!" gritou Joaquim, tentando atrair a atenção do amigo. "Precisamos que você esteja no controle. Você sabe como gerenciar esse canteiro. Vamos juntar todos e proteger os equipamentos. Vamos evitar qualquer acidente." O jovem engenheiro enfim olhou fixamente para Joaquim. A determinação voltou para seus olhos e um lampejo de confiança brilhava. "Você está certo. Vamos trabalhar juntos." Assim, a energia do grupo começou a se transformar novamente. Carlos pegou um microfone de emergência que estava ali, enquanto Joaquim pegava as orientações de segurança que estavam penduradas em um painel próximo. No meio da confusão, outro operário, conhecido por sua risada imbatível, o Pedrão, começou a se mover rapidamente, arrastando outros ao seu redor. Ele provocou risos entre os mais tensos com piadas rápidas, enquanto começava a organizar o espaço e posicionar placas de proteção. "Venham, não vamos deixar que uma chuvinha nos desanime. Vamos fazer esse show de segurança acontecer." A energia positiva de Pedrão era contagiante, e rapidamente a tensão se dissolveu um pouco. Cada um encontrava seu papel, enquanto as nuvens pareciam se ameaçar ainda mais. Joaquim admirava como a união e as risadas eram um abrigo contra a tempestade. Mas, no fundo, uma inquietação permaneceu. E se a tempestade for ainda mais forte do que pensamos? A dúvida pairava. Momentos depois, o céu se abriu em um turbilhão. As primeiras rajadas de vento trouxeram a chuva com força, obrigando todos a se protegerem. Joaquim e Carlos procuraram abrigo sob uma estrutura temporária, mas a visão do canteiro agora parecia um campo de batalha. O som de componentes pesados balançando intensificava a preocupação em seus corações. "Essa tempestade pode causar um colapso", Carlos gritou, tentando ser ouvido sobre o barulho. Joaquim seguia à sua frente, abrindo as orientações de segurança, enquanto a água caía como uma cortina densa ao redor deles. "É hora de agirmos. Precisamos tomar decisões rápidas, Carlos. Você é o engenheiro, e agora é seu momento." Joaquim sentia o coração disparar, mas também a chama da esperança queimando forte. O desafio estava se intensificando e a conexão deles se tornava mais forte. As gotas de chuva pareciam gritar por atenção, e a dúvida ficava cada vez mais distante. Juntos, eles podiam enfrentar não apenas a tempestade, mas qualquer tempestade que a vida jogasse em seus caminhos. Mas, no fundo, um pensamento ecoava. O que será que o céu ainda nos reserva? O vento uivava com força, e as gotas de chuva pareciam querer varrer tudo pela frente. Joaquim e Carlos, sob o abrigo temporário, juntaram forças com os operários. A determinação nos rostos agora brilhava com uma nova esperança. Mesmo diante da tempestade, o sentimento de união estava mais forte do que nunca. "Precisamos agir rápido", gritou Carlos, a voz firme apesar do caos ao redor. Ele começou a organizar os homens, dando instruções claras sobre o que era preciso fazer. Joaquim sentiu um alívio ao ver seu amigo assumir o comando. Aquela era a essência do que haviam lutado, a colaboração e o amor pelo próximo. O grupo, sob o comando de Carlos, se mobilizou para proteger a obra. As estruturas estavam ameaçadas e cada operário sabia que a segurança dos colegas estava em suas mãos. "Vamos reforçar as partes fracas. Use o que temos", ordenou Joaquim, apoiando Carlos enquanto se moviam entre os trabalhadores. A tempestade rugia, mas o riso e a determinação começaram a ecoar no meio do barulho ensurdecedor. Com cada um contribuindo ao seu jeito, as placas de proteção foram posicionadas e a segurança da construção começou a se estabelecer. Joaquim olhava ao redor, percebendo que aquela união não era apenas sobre manter a obra em pé, mas também sobre cuidar uns dos outros.
Ele viu no olhar de Carlos uma nova luz, uma faísca de quem realmente pertencia àquela equipe. As horas se arrastavam, mas eles mantiveram firme a determinação. O clima ao redor mudava, a tempestade havia passado e o sol começava a aparecer entre nuvens dispersas. A sensação de realização tomou conta do ambiente. O canteiro, antes um campo de batalha, agora parecia um símbolo de força e superação. Carlos virou-se para Joaquim, coração acelerado, com um sorriso misto de cansaço e vitória. Nunca pensei que seria assim, que eu aprenderia tanto em um único dia. Meu amigo, às vezes a vida nos força a aprender as lições mais importantes nas situações mais inesperadas, respondeu Joaquim, sentindo a alegria tomar conta deles. Tico, que havia sido resgatado e estava bem, se aproximou, agora caminhando com cuidado. Vocês foram incríveis. Nossos planos podem ter falhado, mas a amizade e a união sempre foram a nossa força. O grupo começou a se reunir, discussões animadas sobre como poderiam aplicar o que aprenderam, a ideia de um trabalho conjunto tomando forma. Todos estavam cheios de expectativa sobre o futuro da obra e da equipe. Vamos transformar isso em uma nova fase, disse Joaquim olhando nos olhos dos operários que se reuniam ao seu redor. Podemos desenvolver um projeto que não seja só uma estrutura, mas um espaço onde o respeito e a colaboração sejam as bases. Carlos agora parecia parte do todo, como se a conexão com os colegas tivesse trazido o melhor dele à tona. Precisamos de um plano que priorize a segurança de todos. Eu quero trabalhar ao seu lado, Joaquim, na construção de algo que valorize nossa equipe. Aquilo era mais do que uma proposta. Era uma nova era. Assim, com a tempestade longe e o sol ressurgindo, eles começaram a desenhar um novo projeto. O esboço não era apenas um plano arquitetônico, mas uma verdadeira declaração de intenções, um manifesto sobre como trabalhar juntos deveria ser. Um grito de alegria ecoou entre eles. Cada operário levantou a mão em sinal de apoio e Joaquim e Carlos se entreolharam, ambos percebendo a força do que haviam conquistado. Essa é a nossa casa, gritou um operário. E assim, aqueles que haviam começado como adversários agora se tornaram aliados, juntos a um sonho. Naquele instante, Joaquim sentiu a paz invadir seu coração. A sonhada casa que ele sempre quis para sua família agora poderia ser construída, não apenas em forma de paredes, mas em forma de laços, em forma de harmonia. O sol se punha, tingindo o horizonte com um quadro de cores quentes e vibrantes, refletindo a vitória não só sobre a tempestade, mas sobre os próprios medos e inseguranças. Joaquim sorriu, finalmente sabendo que a verdadeira conquista era aquela que se construía junto, tijolo a tijolo, coração a coração. E se existe uma mensagem que fica, é a seguinte: o mais importante não é vencer um desafio isoladamente, mas transformá-lo em uma oportunidade para crescer juntos. Cada um de nós carrega a responsabilidade de contribuir, pois, no final, somos todos parte de um grande projeto chamado Vida. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam essa história inspiradora. Comente suas reações e teorias sobre o novo caminho de Joaquim e Carlos. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa emocionante conclusão.